Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, na alegria dos filhos e filhas de Deus e em comunidade, abramos nosso coração à palavra que o Senhor hoje nos dirige e celebremos com fé e esperança. Então, a primeira leitura está em Gálatas, capítulo 4, versículo 22 a 24, depois o versículo 26 a 27, depois o versículo 31 e depois o capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 4, versículo 22 a 24, depois o versículo 26 a 27, depois o versículo 31 e depois o capítulo 5, versículo 1. Irmãos, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre nasceu em virtude da promessa. Esses fatos têm um sentido alegórico, pois essas mulheres representam as 2 alianças. A primeira, Agar, vem do Monte Sinai. Ela gera filhos para a escravidão. Porém, a Jerusalém Celeste é livre, e é a nossa mãe, pois está escrito: rejubila, estéril, que não dás à luz. Prorrompe em gritos de alegria, tu que não sentes as dores do parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os da mulher preferida. Portanto, irmãos, não somos filhos de uma escrava, somos filhos da mulher livre. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Então, a primeira leitura de hoje, da carta aos Gálatas, continua a desenvolver um importante tema paulino da justificação pela fé. Retomando o episódio de Agar e Sara, ratifica que a justificação não se dá pelo cumprimento puramente exterior da lei, mas pelo dom da fé. De um lado, Agar indica a aliança do Sinai. Por outro, Sara prefigura a nova aliança. Então, como diz o apóstolo, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Assim, os cristãos não devem se afadigar, sujeitando-se a uma lei já superada, a qual gera escravidão, estruturas de morte e violência. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 11, versículo 29 a 32. Lucas, capítulo 11, versículo 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas, com efeito. Assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Então, no evangelho de hoje, a memória do profeta Jonas nos ajuda em nosso processo de arrependimento e de busca de Deus. Se Jonas foi um sinal para o povo de Nínive, ocasião de arrependimento e conversão, do mesmo modo, Jesus se apresenta como um grande sinal de Deus para a geração daquele tempo e para a nossa. Então, o Senhor é o grande sinal celeste que deve suscitar em nós o desejo de mudança de vida, de seguimento e de discipulado, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.